Olá, tudo bem? Sou o Dr. Carlos Lima e essa é mais uma live das nossas conversas sobre Jesus, o Cristo. Essa série de lives que nós temos desde o ano passado e que vão se finalizar agora, no final de junho. Nós temos, depois dessa, mais 3 encontros, depois deste, mais 3 encontros a respeito dos ensinamentos do livro Jesus o Cristo, livro do Elder James E. Talmage, e das escrituras sagradas sobre Jesus como o Cristo. Esse é o nosso foco das nossas conversas aqui. Os propósitos é falar do Salvador Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, e meu convite é para que você participe. Coloque aqui no chat a sua pergunta, o seu comentário. E compartilhe o link dessa live com seus amigos e familiares, para que eles possam também vir e conversar conosco a respeito do Salvador Jesus Cristo. Hoje, nós vamos conversar especificamente sobre o capítulo 39 do livro Jesus o Cristo, que fala a respeito do ministério do Salvador Jesus Cristo aqui nas Américas. Essa é uma realidade que a maioria dos cristãos ignora, que Jesus Cristo pregou além de Jerusalém. Sim, ele pregou aqui nas Américas e pregou em outros lugares também, porque todo o mundo é feito de filhos do Pai Celestial e que precisam ouvir sua palavra, a palavra do seu Filho, Jesus Cristo, o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. E ele disse, quando estava em seu ministério em Jerusalém, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele veio às tribos de Efraim, Manassés, aqui, nas Américas, e ele foi às outras tribos que estão perdidas para a humanidade, mas não para o Senhor. Foi até eles, até essas tribos, para ensinar. Um dia, assim como temos a Bíblia, que é o registro da vara de Judá, e como temos o livro de Mórmon, que é o registro da casa de José, teremos outros registros sagrados escritos por outros povos que também seguiram e serviram ao Salvador Jesus Cristo. Se olhamos para o Salvador e para o seu Evangelho, apenas para o que está escrito na Bíblia, e o que está escrito lá é muito importante, é evidente, é sagrado, sim, mas não é o único. Se olhamos só para o que está escrito na Bíblia, limitamos o Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho àquele local e àquele momento, nós estamos como que confinando ele em um cubículo, diante de um mundo inteiro de pessoas que precisam ouvir a sua voz, ouvir o seu Evangelho. Ele visitou as Américas, eu testifico disso. Ele veio aqui e ensinou as pessoas que aqui viviam a respeito do seu Evangelho. Ensinou aquilo que ensinou lá em Jerusalém, porque o seu Evangelho é um só. O registro desses ensinamentos está aqui, no livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento e temos outro testamento. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Tudo sobre a visita de Jesus Cristo às Américas está contido aqui. E eu quero prestar o meu testemunho deste livro. É um livro sagrado. É um livro que nos aproxima de Deus mais do que qualquer outro. Quero prestar o meu testemunho também, de que unindo o livro de Mórmon à Bíblia, nós podemos alcançar um nível de conhecimento sobre Jesus Cristo inigualável. Testifico de que este é um livro que vem de Deus. É um livro sagrado. E testifico que
todos os que decidirem perguntar a Deus se ele é um livro sagrado, obterão a sua resposta. Eu sei disso, porque eu fiz isso. E ele responde àqueles que querem ouvi-lo. Então, a minha primeira fala hoje aqui é: leia o livro de Mórmon, com real intenção de aprender, e ore a respeito, para saber se ele é um livro verdadeiro, um livro que vem de Deus. Ore com real intenção. E eu prometo que sua oração será respondida. Ah, mas eu já tenho a Bíblia, eu não preciso de outro livro sagrado. A Bíblia é muito importante, eu também creio na Bíblia. Mas eu não vou confinar Cristo a apenas um volume, a apenas um povo, a apenas um período. Cristo é de todos. Então, o meu convite é: leia o livro de Mórmon e aprenda a respeito dele. E eu vou deixar aqui nos comentários o link para que você possa receber o livro de Mórmon e também um link para que você possa baixar o livro de Mórmon, o aplicativo do livro de Mórmon, se você desejar, preferir. Ou a cópia impressa ou em aplicativo, conforme for a sua preferência. Está bem? Tudo que vamos falar hoje aqui está aqui, neste livro. E eu quero começar falando que Jesus Cristo veio às Américas após o período da sua ascensão. Vamos lembrar lá que lá no livro de Atos, no capítulo 1, Lucas disse a Teófilo que Jesus Cristo havia pregado por 40 dias após a sua ressurreição, e ao final desses 40 dias, então, ele ascendeu aos céus. No livro de Mórmon, no capítulo 10 do livro de Terceiro Nefe, diz que ele veio às Américas e ministrou ao povo aqui pouco depois de sua ascensão aos céus. Então, só para contextualizar em que período da história nós estamos após a ascensão de Cristo. Foi ali que ele veio aqui. E ele veio 3 vezes. Ele fez 3 visitas aqui às Américas. Nesses 3 dias em que ele veio aqui, ele estabeleceu sua igreja, ensinou o modo de batizar, instituiu o sacramento e ensinou sua doutrina. E eu quero convidar você a assistir agora 3 trechos de vídeos a respeito do Salvador Jesus Cristo das Américas. É uma encenação baseada no que está escrito no livro de Mórmon, e nós vamos ver um pequeno trecho de cada uma dessas vezes em que ele esteve, das 3 vezes, tá bom? Vamos começar com a primeira, para que nós possamos conversar a respeito depois. Prestem bem atenção no que vai ser ensinado aqui. Eis aqui, meu filho amado. Eis aqui, meu filho amado. Eis aqui, meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o.
Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu. E glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra. E fui morto pelos pecados do mundo. Hosana! Hosana! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo! Hosana! Hosana! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo! Hosana! Hosana! Bendito seja o nome do Deus Altíssimo! Muito bom. Esse vídeo retrata a primeira aparição de Jesus Cristo nas Américas. E eu quero chamar a atenção para algo que o Salvador disse naquela ocasião. Está registrado no capítulo 11 do livro de Terceiro Nefe, no versículo 11. Ele disse: Eis que eu sou a luz e a vida do mundo. E bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas desde o princípio. Vontade. Salvador está dizendo aqui que se submeteu à vontade de Deus, à vontade do Pai. A vontade dele, do próprio Salvador, era secundária, deixou de lado. Na verdade, a vontade dele foi transformada na vontade do Pai. Ou seja, ele passou a querer, ele aprendeu a querer, e eu digo aprendeu a querer porque ele cresceu de graça em graça,
aprendendo, ele aprendeu que a sua vontade deveria ser fazer a vontade do Pai. E esse é o convite de Cristo para todos nós, que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade do Pai. Tudo que nós temos nessa vida é a vontade, é o arbítrio. É o que nós queremos, é o desejo que nós temos. E tudo que o Pai quer e que Cristo quer é que nós coloquemos esse nosso arbítrio a serviço da vontade do Pai. Ele não quer tirar o nosso arbítrio, mas ele quer que nós usemos esse arbítrio para fazer a vontade do Pai. Submeter a nossa vontade à vontade dele. Que eu deixe de querer o que eu quero para querer o que o Pai quer. Esse é o ponto alto da conversão, do tornar-se uma nova criatura. Quando eu consigo deixar a minha vontade para me apegar à vontade de Deus. Eu passo a querer o que Deus quer. Esse é o ponto alto da conversão. Porque, em última análise, eu passo a ser como Deus é. Nós podemos e precisamos buscar esse nível de conversão. De fazer a vontade do Pai. De querer e absorver a vontade do Pai para a nossa vida. E a nossa vontade passará a ser fazer a sua vontade. O primeiro pensamento que talvez venha à mente é, mas e as coisas que eu quero? Esse é um pensamento que emana do egoísmo. Nós não temos um pensamento próprio, ou não devemos ter um pensamento próprio que não seja alinhado ao pensamento de Deus. Porque o que não está alinhado ao pensamento de Deus não vem de Deus e não vai para Deus. Nós precisamos buscar atingir esse nível de conversão, de que nossa vontade seja a vontade de Deus, seja fazer a vontade de Deus. De deixar o nosso querer de lado, para querer o que Ele quer, não querer o que eu quero. Que nós possamos ponderar sobre isso e que possamos agir sobre isso. Porque se não agirmos a respeito desse ponto, desse nível máximo de conversão, se não agirmos para atingirmos isso, o que estamos fazendo? Todos os nossos pecados têm como raiz o nosso querer, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é querer o que eu quero. Observe, todo e qualquer pecado tem na sua raiz mais profunda o querer o que eu quero, não o querer o que Deus quer. Se queremos fazer a vontade de Deus, ou em outras palavras, obedecer aos seus mandamentos, precisamos passar a querer o que Ele quer. Isso é um processo de vida, isso não é de uma noite para o dia. Mas começa com o primeiro passo. E que nós vamos progredindo e aprendendo. É assim que funciona. E agora eu quero exibir um outro trecho de vídeo que retrata a segunda visita de Jesus Cristo às Américas, que está descrita lá no capítulo 19 do livro de Terceiro Nefe, do livro de Mórmon. Vamos assistir.
Irmão, ajoelhai-vos. Oreis. Ó Senhor, nosso Deus, ajoelhamo-nos em oração pelo que desejamos. Desejamos que o Espírito Santo nos seja dado. Pai, graças te dou por teres conferido o Espírito Santo a estes que escolhi. E é por causa de sua crença em mim que os escolhi dentre o mundo. Pai, rogo-te que deis o Espírito Santo a todos os que crerem em suas palavras. E agora, Pai, rogo-te por eles, e também por todos os que crerem em suas palavras, para que creiam em mim, a fim de que eu esteja neles, como tu, Pai, estás em mim, para que sejamos um. Continueis a orar. Pai, dou-te graças por teres purificado aqueles a quem escolhi por causa de sua fé. E rogo por eles, e também por aqueles que crerem em suas palavras, para que sejam purificados em mim pela fé em suas palavras, assim como eles são purificados em mim. Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste do mundo por causa de sua fé, para que sejam purificados em mim e para que eu esteja neles, como tu, Pai, estás em mim, para que sejamos um, para que eu seja glorificado neles. Tão grande fé eu nunca vi entre todos os judeus. Por isso não lhes pude mostrar tão grandes milagres por causa de sua incredulidade. Nenhum deles viu coisas tão grandiosas como as que vistes, nem ouviu coisas tão grandiosas como as que ouvistes. Que maravilha! O Salvador Jesus Cristo em sua segunda visita, ensinando a respeito da oração. Vejam que ele por 2 vezes se ausentou e foi orar sozinho. Está registrado lá no livro de 3º Nef, capítulo 19. E essa oração que ele fez só é uma oração muito semelhante, muito parecida com a oração que ele fez lá em Jerusalém, no final da sua missão terrena, que é conhecida como a oração intercessória, que está registrada no capítulo 17 do livro de João. E eu quero convidar você a depois ir lá no livro de João, capítulo 17, e ler essa oração intercessória. É uma das mais belas, se não a mais bela oração registrada nas Escrituras. E o Salvador, aqui nas Américas, orou de modo muito semelhante. Neste capítulo 19, há esse registro. E ele ensinou sobre a importância de orar. A oração é, como diz o Guia para o Estudo das Escrituras, uma comunicação reverente com Deus. Nessa conversa, nessa comunicação, nós agradecemos e pedimos bênçãos. Veja, é uma comunicação reverente, ou seja, respeitosa. Infelizmente, hoje nós vemos tantas pessoas
se dirigirem ao Pai Celestial de um modo tão banal, de um modo tão desrespeitoso, tão como se estivesse falando com um colega na praia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que possamos ter respeito ao nos dirigirmos. Não precisamos ter nada mecanizado, nada engessado, mas precisamos ter respeito, tratá-lo pelo título dele, Pai. E nós precisamos fazer isso, orar com frequência. Nós podemos orar falando, nós podemos orar em pensamento, podemos orar em silêncio, oramos até quando cantamos. A Escritura diz que o cântico dos justos é uma oração a Deus. Quando cantamos um hino de louvor, nós estamos orando. Agora, o propósito de orarmos não é mudar a vontade de Deus para que seja feita a nossa vontade, mas é de obter de Deus aquilo que Ele já quer nos dar, mas que nós precisamos orar, demonstrando humildade. Lembra que eu falei sobre a questão da vontade, que o Salvador ensinou no seu primeiro dia de visita às Américas? Nós não podemos orar querendo que seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo. É como se a gente estivesse dizendo assim: Pai, eu estou pedindo no nome do teu filho. Ou seja, é como se Jesus Cristo fosse um fiador nosso. Agora, como é que eu posso pedir no nome dele algo que ele não quer que eu peça? Não pode. Para pedir o que é correto, eu preciso pedir o que o Senhor quer que eu peça. Aí ele vai poder me dar. Se não for assim, eu estou sendo egoísta. Eu estou pedindo o que eu quero. Aí como é que eu sei o que Deus quer para mim? Quando nós nos dispomos e nos esforçamos para isso, honesta e sinceramente, a fazer a vontade de Deus, a querer o que Ele quer, não a querer o que eu quero. Isso vai modificando o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, e nós vamos aprendendo a como saber o que Deus tem para nós, o que Ele quer nos dar. E nós vamos aprendendo a pedir isso. Não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Porque nós vamos passar a querer o que Ele quer. E vamos orar e vamos receber. Porque é o que Ele quer. É importante lembrar que se nós pedirmos coisas indignas, isso é para nossa condenação. Não podemos pedir coisas indignas. Precisamos tratar, lembram que eu disse no início dessa parte, tratar o Senhor com todo respeito na oração. Eu quero agora mostrar o último trecho de vídeo. Esse é mais curtinho, que é exatamente da terceira visita do Salvador Jesus Cristo às Américas, o terceiro dia que ele visitou. Nesse momento, dessa terceira ocasião, ele não falou a todo o povo, ele falou apenas aos 12 discípulos que ele escolheu aqui. Vamos acompanhar. Tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Jesus Cristo ensinou que todo aquele que der ouvidos às suas palavras e arrepender-se e for batizado será salvo. Nefe, há controvérsias entre o povo. Que nome devemos dar à igreja? Nosso Pai Celestial, dirigimos-nos a Ti em jejum e oração. Em nome de Jesus Cristo, pedimos-te que nos mostre Tua vontade em relação à Tua igreja. Que desejais que eu vos dê? Senhor, desejamos que nos digas o nome que devemos dar a esta igreja, porque há controvérsias entre o povo a respeito deste assunto. Por que é que o povo murmura e discute sobre este assunto? Não leram as Escrituras, que dizem que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome? Porque por esse nome sereis chamados no último dia. E todo aquele que tomar sobre si o meu nome e perseverar até o fim, será salvo no último dia. Portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome. E invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre meu evangelho. E se acontecer de a igreja estar edificada sobre meu evangelho, então o Pai manifestará nela as suas próprias obras. Olha aí, o Salvador ensinou nessa última visita a respeito do nome da sua igreja. Ele foi muito claro lá no capítulo 27 do livro de Terceiro Nefe, do livro de Mórmon, quando ele disse: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? É preciso que a igreja de Jesus Cristo tenha o nome de Jesus Cristo. É curioso que o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e embora tenha o nome de Jesus Cristo, várias pessoas perguntam: mas vocês são cristãos? Mas como uma igreja não cristã tem o nome de Cristo no título da igreja, no nome da igreja? Eu não consigo compreender esse tipo de pergunta, mas infelizmente ela existe, ela é feita. Como, olha, seria a primeira igreja não cristã a ter o nome de Cristo no nome da sua igreja. Faz algum sentido isso? Nenhum. É claro que a igreja cristã, ela tem o nome de Cristo e ela é a igreja de Jesus Cristo. Agora, o Salvador disse uma coisa importante. Lá no versículo 9, ele disse assim: em verdade vos digo que estáis edificados sobre o meu evangelho. Porque no final do versículo 8 ele disse: se a igreja for chamada pelo meu nome, será minha igreja, então será minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. E aí ele, na sequência, disse que eles ali estavam edificados sobre o evangelho dele. Então não basta que a igreja tenha o nome de Igreja de Jesus Cristo. É preciso que seja edificada sobre o evangelho de Jesus Cristo. A autoridade do sacerdócio, para que a igreja exista. O comissionamento divino. Então, esses dois elementos, o nome da igreja e ela está edificada sobre o evangelho de Cristo, são essenciais. E eu quero convidar você, se você ainda não conhece a igreja de Jesus Cristo, a vir e ver. Visite em qualquer capela da igreja, em qualquer unidade da igreja. Visitantes são muito bem-vindos, seja muito bem-vindo. Venha e veja.
Participe conosco de uma reunião de adoração. Eu vou deixar aqui nos comentários o link da página que você pode descobrir a capela mais próxima da sua casa, de onde você está, para que você possa fazer uma visita deste domingo e possa, assim, conhecer melhor a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quero agradecer por sua companhia hoje, renovar o meu convite. Leia o livro de Mórmon, ore a respeito dele. Tudo que vimos hoje está contido neste livro sagrado. Visite a Igreja de Jesus Cristo. É uma visita. Você vai ser bem recebido, sem qualquer compromisso. Esse é o convite. Venha. Venha e se junte a nós para uma reunião de adoração a Jesus Cristo. E depois diga aqui o que você achou. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Qual foi sua percepção, seu sentimento? Testifico de tudo que falamos hoje. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.